Demorei, mas voltei e hoje vou trazer para vocês os destaques do segundo semestre de 2023. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Tô aqui para mais um vídeo e hoje eu decidi trazer os destaques do segundo semestre de 2023 que eu tava devendo, não consegui trazer antes por inúmeros motivos. Mas, como vocês sabem, eu faço isso, os meus destaques do ano eu divido em dois vídeos. O primeiro já tem no canal há muito tempo, eu postei em meados de julho, junho, se eu não me engano. Vou deixar o card aí pra vocês, caso ainda não tenham assistido. E, como sempre, né, como o outro vídeo também, eu vou trazer hoje tanto os que eu amei quanto os que eu odiei, porque eu sei que vocês adoram a polêmica e adoram ver as pessoas criticando os livros, né? Mas enfim, antes, se vocês não me conhecem, eu sou o Wally, já peço que deixe o like ao final do vídeo se você curtir, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para não perder notificação nova sempre que sair vídeo novo por aqui. Agora, vamos ao que interessa. Já adianto que eu vou começar o vídeo com os que eu amei. Então eu vou mostrar aqui por ordem de leitura. Eu até me surpreendi porque foram vários que eu amei. Para um semestre só, 6 meses, tem vários aqui que eu achei excelentes e que se destacaram. E os que eu odiei ou que eu me frustrei muito, eu vou deixar para o final. Então, começando, nós temos Se Ele Estivesse Comigo, da Laura Nolen. E foi um livro, é um romance totalmente fora do meu gênero de conforto, né? Eu não costumo ler romances, principalmente porque eu tenho muito medo de ser aquela coisa melosa, água com açúcar, de lenga-lenga demais, jovenzinho se apaixonando, se amando, fofinho. Eu não gosto disso. Eu gosto de romances que envolvam tragédia. E esse daqui envolve, e também teve todo um burburinho durante o lançamento dele por conta que muitos tiktokers estavam chorando horrores em determinada parte desse livro. Então eu decidi apostar, pedir a Harper, quando eles lançaram, que me enviassem para eu poder ler. E eu achei excelente, me surpreendeu demais, principalmente porque é um romance que dá muito para ser aquela coisa real. É um romance que não tem nada de tão clichê demais, que não tem nada de tão ficcional, as coisas são muito reais, dá para se ver muito na situação dos personagens, no cotidiano deles, nas ações que eles tomam, nas conversas que eles deixam de ter e que os mal entendidos que surgem por conta dessas palavras não ditas, desses sentimentos que não são colocados para fora. E eu acabei me identificando muito com os personagens, com a situação, me colocando nela como seria aqui em casa se fosse comigo. E eu acabei me emocionando muito, muito mesmo. Não cheguei a chorar, mas eu me emocionei. Eu não lembro se eu chorei, eu não lembro. Eu acho que eu não chorei, mas eu me emocionei, quase derramei lágrimas, porque realmente é uma história trágica, triste, e que no final a gente vê a importância de você conversar, de você não deixar sentimentos guardados, porque você nunca sabe o amanhã. E a história, falando brevemente, a história gira em torno de dois adolescentes, o Finn e eu não vou lembrar mais o nome, eu tô com o nome da Nika, que é de outro livro que eu tava lendo agora, mas o nome dela é a Autumn e o Finn, que são dois jovens que cresceram juntos, né? São dois adolescentes que cresceram juntos porque as mães eram super amigas e eles acabaram nutrindo um amor um pelo outro, principalmente a Autumn pelo Finn. Mas ela acaba nunca dizendo por achar que não vai ser correspondida e tudo mais, e aí as coisas vão se desenrolando e a gente vai começando a ver o porquê de eles terem guardado, o porquê de eles não terem se resolvido e o que acontece depois disso. Então é uma baita leitura, recomendo demais, principalmente para quem gosta de romance, porque eu, que não sou muito fã, amei. Outro destaque foi o livro dos acidentes do Chuck Wendig. E esse aqui, meus amigos, dispenso apresentações, dispenso delongas, porque tem um vídeo exclusivo para ele, que eu vou deixar o card aí para vocês. Tem post no Instagram dedicado totalmente a ele, os motivos do porquê que eu gostei. Vou deixar o link caso vocês queiram ver. Eu fiz post das minhas 3 leituras de destaque do ano. Então, esse foi o do segundo semestre que se destacou muito, né? Então, foi a minha melhor leitura que eu considerei. Envolve a história de uma família que se muda para uma casa que foi herdada pelo pelo avô, né, do menino lá, pelo pai do pai do menino, que ele decide herdar essa casa por apenas R$1. Ele decide dar essa casa para o filho, ele pagando R$1 por causa de imposto, alguma coisa assim. Só que vai acontecer uma coisa muito bizarra, algumas coisas muito bizarras e sobrenaturais nessa casa, nessa cidade,
que a gente vai se ver imerso nesse mistério, se ver intrigado com isso. E, enfim, é um baita livro, é uma baita história que eu amei. Me trouxe muito a vibe da série Dark, que eu amei demais. Eu senti coisas que eu senti enquanto assistia a série. Apareciam personagens que eu ficava, quem é esse? O que ele tá querendo? E quando aparecia depois eu dizia, então esse é esse fulaninho, enfim. Eu não posso falar muito porque senão eu vou dar spoiler, mas é um livro excelente. Se você amou a série Dark, vai ter essa pegada aqui. A capa diz muita coisa da história, essa pegada de dualidade, de mundos invertidos, mundos paralelos, diz muita coisa da história. Então eu indico muito, foi minha melhor leitura de 2023. E, enfim, se vocês quiserem saber mais, é só assistir meu vídeo, porque lá eu disse tudo tintim por tintim. Outro destaque foi Um de Nós Está Mentindo, da autora Karen McManus. Se eu não me engano, foi um dos primeiros thrillers dela, que fez muito sucesso aqui no Brasil. Não sei se foi o primeiro que ela escreveu, mas fez muito sucesso, teve muito burburinho na época, mas eu só fui ler esse ano, foi leitura do CTW, e eu amei demais. É um livro que é totalmente clichê. Ele tem todos os clichês de um livro adolescente que envolve morte, porque a história aborda um grupo de jovens que entram em detenção na escola, 5 jovens propriamente dito, né? E aí um deles acaba morrendo por conta de uma reação alérgica que ele tem a amendoim, se eu não me engano, a pasta creme de amendoim, alguma coisa assim, que alguém coloca no copo dele e ele bebe sem saber a água e acaba morrendo por conta dessa reação alérgica. São várias coisas que acontecem que acabaram causando a morte dele. E aí a história vai se desenrolar pra gente saber quem foi a pessoa responsável por essa morte. Afinal, todo mundo sabia que ele era alérgico. Só que esse cara, ele também era responsável, que morreu, né? Ele era responsável por um aplicativo de fofocas na escola que falava da vida de Deus e o mundo e das piores coisas. Então, todo mundo aqui, os outros 4, tinham segredos escondidos e que foram, em algum momento, ameaçados por esse cara, pelo Simon, que foi o que morreu, ou então que eles já iam ser desmascarados pelo Simon através do aplicativo. Então, é uma história muito boa, porque além de ter os clichês, a própria autora brinca com esses clichês, ela tira sarro, ela faz piada, o que eu acho incrível, porque mostra que ela fez de propósito pra brincar mesmo com a cara do leitor e colocou isso de forma escrachada e eu adorei. A leitura é muito fluida, os capítulos são curtos, os pontos de vista eu adorei. Traz temáticas muito boas como o poder do bullying, tipo, o que o bullying pode fazer com as pessoas, o que o bullying pode trazer de ruim para a vida das pessoas, principalmente jovens, né? O que um jovem pode passar que está sofrendo bullying, o que ele sente, o que ele pode passar, que tipo de segredos um jovem pode guardar a ponto de fazer ele fazer alguma besteira ou de ele, enfim, muita coisa, muita discussão legal que eu acredito que ela tratou de forma bacana. Cada personagem tem um segredo que dá pra fazer algumas discussões. Enfim, é uma baita leitura, ainda não assisti a série, mas pretendo. E esse foi um dos outros destaques do meu segundo semestre. O penúltimo destaque foi O Mistério da Cruz Egípcia, do autor Ellery Queen, que na verdade é o pseudônimo de 2 autores. E esse daqui é um da coleção que eu amo, o Clube do Crime, e eu comecei achando ele meio parado, meio enrolado, cansativo, e na verdade esse foi o único ponto negativo que eu achei da história, porque ele é muito denso e é muito extenso, digamos assim. Tem muitas coisas que ele não precisava ter contado, ele não precisava ter descrito, deixou a história muito mais longa, mas o plot surpreende demais. Eu jamais imaginei que seria o que realmente aconteceu aqui. O teor da violência me impactou de uma forma positiva, porque o Clube do Crime traz sempre obras que são clássicos da literatura policial há muito tempo, né, e que nunca foram trazidos para cá, ou que estão há muito tempo sem uma reimpressão. E esse daqui, então a gente acaba achando que as mortes são mais amenas, mas esse daqui ele inova nas mortes, porque as mortes são super violentas. Já começa com uma morte dessas, onde o cara está decapitado, o corpo dele está colocado em forma de cruz, e está colocado num cruzamento de 3 ruas, também em forma de cruz. Então tudo envolve essa cruz egípcia, e aí o detetive Ellery Queen, que leva o mesmo nome dos autores, do pseudônimo dos autores, vai tentar desvendar o que é essa morte, o que está acontecendo, e vai descobrir coisas que a gente jamais imagina. Então eu achei sensacional as conexões criadas.
tudo o que o Ellery Queen descreve aqui, todas as mortes, todas as coisas, os mínimos detalhes que ele capta em cada cena de assassinato vai convergir para um final onde tudo vai ser explicado, onde tudo vai ter uma explicação e um motivo. E eu achei isso excelente, eu amo quando isso acontece. Então o plot é sensacional, indico demais, é um pouco cansativo, mas continue porque vale muito a pena. Outro destaque que teve aqui foi A Torre Acima do Véu, da Roberta Spindler, que é uma autora nacional. Não tô com o livro aqui porque ele tá emprestado para um vizinho meu, e aí ele ainda não terminou de ler, então não tô com a edição física, vocês estão vendo aí a foto do livro. É uma distopia nacional incrível que eu amei e me surpreendi muito mais do que eu achei que ia me surpreender. A Roberta consegue fazer uma trama muito agitada, com muitos plot twists e muitas, como é que eu posso dizer, muitas invertidas, que você realmente, muitas reviravoltas que você fica assim, como assim isso aconteceu? Então, tem personagem traindo personagem, tem personagem que você acha que ele tá fazendo uma coisa, quando você vê ele tá fazendo outra completamente diferente, e isso me pegou de cara, porque eu amo histórias que dão essa virada de forma muito rápida e que a gente não imagina. Sem contar que ela também não tem medo de chocar matando personagens, então ela faz isso de forma inesperada e você acaba com aquela sensação de que ninguém tá seguro e que qualquer um pode morrer nas mãos da Roberta. É um nacional incrível, eu indico demais, e traz a história de uma cidade, um mundo, né, onde uma névoa misteriosa e tóxica acabou meio que descendo no mundo, né, que esse povo vive, e ela fica só na parte de baixo, ela não fica na parte de cima, então as pessoas estão vivendo em mega edifícios, em mega construções acima dessa névoa, e essa névoa ela transforma as pessoas em super seres, em criaturas muito monstruosas e muito poderosas. Uma personagem recebe uma missão que ela tem que recuperar um objeto, e a partir daí todo o caos se instala, toda a história começa e outras coisas mais vão acontecer. Enfim, é um baita livro, eu jamais imaginei os plots que iam estar aqui, jamais imaginei que a história ia ser tão agitada, e tem uma personagem específica que nessa edição, a Roberta já tinha lançado esse livro um tempo atrás, de forma independente, e a Harper relançou nessa edição com um capítulo extra que gira em torno dessa personagem que eu amei. Então já tô curioso e ansioso para a continuação, espero que saia esse ano. E enfim, é um baita livro nacional que eu indico demais para vocês. O penúltimo livro foi O Exorcista, do William Peter Blatty, clássico que dispensa comentários também, porque todo mundo já ouviu falar, todo mundo já provavelmente assistiu o filme, as pessoas que gostam de terror, né? Conhece as cenas icônicas da menina descendo nas escadas, da cabeça girando, tudo isso tá aqui no livro. A adaptação é muito fiel ao livro, então as cenas, como elas foram muito impactantes para mim, eu assisti na infância e adolescência, então ficou muito bem gravado na minha cabeça e eu não esqueci até hoje. Quando eu fui lendo o livro, eu fui lembrando de muita coisa, então nada me pareceu tão novo assim e tão inovador, porque eu já sabia o que aconteceria. E por isso eu achei que a leitura não seria tão boa assim, mas eu fui muito enganado, porque o livro começa a criar um ambiente de tensão, mesmo eu já sabendo da história. Eu comecei a me sentir muito tenso, me sentir num ambiente muito... o terror do livro foi me cercando de uma forma muito massa. Eu fui sentindo que a ambientação estava ficando muito obscura, muito macabra. O William, ele conseguiu trazer isso para a vibe do livro. A tensão vai crescendo aos poucos, enquanto os padres vão tentando descobrir o que está acontecendo, fazer o exorcismo e tudo mais. A Regan possuída, ela vai ficando possuída e mais macabra ao longo da história, e tudo vai ficando muito mais bizarro. E num nível assim que é chocante mesmo. Uma pessoa que vai ler esse livro pela primeira vez, com certeza vai se chocar, porque tem muita coisa chocante, absurda e bizarra para um leitor que não está acostumado com isso. Ainda assim, para quem não sabe, é a história de uma garotinha que ela começa a brincar com aqueles tabuleiros Ouija, e ela começa a dizer que vê ela tem se mudado para uma casa com a mãe dela. A mãe dela é divorciada, se eu não me engano. E aí, ela, depois que brinca com esse tabuleiro Ouija, começa a ver, diz que vê um tal de Capitão Hold, que é um amigo imaginário dela, e ela começa a ser atormentada, ela e a mãe, principalmente a menina, começam a ser atormentadas por efeitos sobrenaturais, por coisas paranormais. Ela começa a ver a cama se movimentar, a luz apagar, um cheiro de enxofre no quarto, enfim, até que ela é realmente possuída
e a mãe vai ter que pedir ajuda de padres pra exorcizar a filha dela e entender o que tá acontecendo. Enfim, baita livro, li no Halloween desse ano, do ano passado, né? E indico demais para quem ainda não leu, sem contar que a edição tá maravilhosa. E finalizando, o último destaque positivo do segundo semestre do ano passado foi nada mais, nada menos que A Mulher em Mim, da Britney Spears, que também eu fiz um vídeo totalmente dedicado a esse livro, principalmente porque tava no hype, todo mundo tava falando, então provavelmente vocês iriam querer ver minha opinião e foi um engajamento muito bom no vídeo. Então, em detalhes, eu vou deixar o card aí pra quem ainda não assistiu, mas eu adianto que é uma história muito pesada, principalmente por ser real, e principalmente por a gente, finalmente, nós, principalmente da minha idade, né, que quem tem 30 anos ou mais, que viveu a fase, que viu a fase da Britney, onde somente a mídia contava o que estava acontecendo, ninguém sabia o lado dela, e ela foi taxada como louca, como surtada, como depressiva, enfim. A gente finalmente sabe o que aconteceu com ela e o que ela aguentou durante todo esse tempo. É uma história pesada, é uma história de sufocamento muito grande. A Britney passou por muita pressão, foi julgada e, como é que eu posso dizer, abusada no sentido psicológico, sem ser fisicamente, embora ela tenha sido também, de certa forma, física, mas principalmente de forma psicológica pelos próprios pais e pelo ambiente que deveria acolhê-la e que deveria salvar ela, que deveria ajudá-la contra o mundo, contra a mídia. Então o próprio pai foi fazendo ela ser taxada como louca, separar ela dos filhos, enfim, a história é muito, muito pesada. Coisas que vieram à tona depois desse livro mexeram com muitas pessoas, inclusive com Justin Timberlake. Então, não tenho muito o que falar, tá tudo no vídeo que eu fiz. Caso vocês queiram assistir, eu recomendo muito. É uma leitura, eu fiz em audiolivro, porque eu não queria comprar um livro, estava muito caro, e eu aproveitei a assinatura do Audible para poder ouvir. Foi minha primeira experiência com o audiolivro, foi até boa, mas eu acho que foi a única. Enfim, conto tudo lá, mas é uma leitura que eu acho muito válida para qualquer pessoa que tenha convivido ou que tenha participado indiretamente de tudo o que aconteceu com a Britney durante todo esse tempo. Então, fica aí a dica. Iniciando os que eu odiei ou que eu me frustrei muito, temos aqui Uma Tragédia Familiar, do autor M.T. Edwardson, acho que é esse o nome, é esse mesmo. É do mesmo autor de Uma Família Quase Perfeita, que inclusive eu tenho muita curiosidade em ler, muita vontade, e preferi começar por esse porque eu recebi da Companhia das Letras, mais precisamente da Suma. Tem uma proposta muito boa, uma premissa muito boa, e me instigou bastante, e eu jurava que eu ia amar. Aqui a premissa é de 3 personagens, né, 3 pessoas que acabam tendo a vida interligadas de uma forma que a gente só vai sabendo durante a leitura, e envolvidos na morte de um casal ricaço que aparece morto na casa deles misteriosamente. Então a gente vai vendo aos poucos como é a ligação de cada personagem com cada morte, ou de cada personagem com essa morte, com esse assassinato. Então a gente tem um cara que me encheu o saco, que eu nem lembro mais o nome dele, não sei se é Adam, não lembro, mas ele é um dos protagonistas. Ele tem uma filha, a mulher dele morreu, e ele tá sozinho com essa filha, é altamente irresponsável, vive culpando a morte da mulher por conta de quem ele tá sendo, das responsabilidades dele, enfim, ele é muito chato. E aí, uma outra mulher vai trabalhar pra ele, precisando de dinheiro, vai fazer faculdade, tá precisando de dinheiro pra se manter, e aí ela acaba indo trabalhar de faxineira na casa desse cara. E temos a outra mulher que acaba conhecendo o marido que acaba morto na história. Então essas 3 histórias, essas 5 histórias, na verdade, vão se entrelaçar de uma forma que a gente nem imagina, mas que eu preferia não ter lido que fosse isso. Eu preferia não saber que foi isso, porque me senti traído. O autor foi muito conveniente, ele colocou tudo ao acaso. No final a gente descobre que é uma grande coincidência, absurda tudo que aconteceu aqui. E, enfim, não indico mesmo. Os capítulos são curtos, a leitura é fluida, a escrita é muito boa, mas a história é muito fraca. O desenvolvimento é muito fraco, esse personagem é muito chato, e tudo leva a uma coisa que, enfim, me frustrei, não indico, e ficou entre as minhas piores leituras
do ano. Outra decepção grande que eu tive no segundo semestre de 2023 foi Matéria Escura, do queridíssimo Blake Crouch. Eu amei Recursão, foi o primeiro livro dele que eu li, mas foi o segundo que ele lançou, o primeiro foi esse daqui. E aí eu tava com um hype muito grande, porque muita gente ama muito mais Matéria Escura do que Recursão. Depois que eu li esse livro, eu fiquei... Como assim tem gente que ama mais Matéria Escura do Recursão? Muita gente ficou chocado com a minha opinião desse livro, com a nota que eu dei pra ele, que eu acho que foi 2,5, que é razoável, se eu não me engano, ou é só bom. Porque, enfim, o Blake aqui parecia que era outro autor, totalmente diferente de Recursão. Ele cria um problema que ele não sabe resolver no final, ele simplesmente joga os personagens pra outro lugar, porque nem ele soube mais resolver os problemas que ele criou nessa trama. Foi uma coisa que virou muito... como é que eu posso dizer? Foi um problema que ficou gigante demais, que ele não tinha como achar uma solução, e aí, enfim, acabou colocando uma coisa muito conveniente que eu fiquei, sim, mas como isso foi resolvido? O que aconteceu? Como assim essas coisas continuaram ali e ninguém deu conta? Enfim, é muita coisa que não se responde, que nem ele faz questão de responder. É uma trama agitada, é uma trama instigante, mas tem todos esses probleminhas. Pra quem não sabe, a história gira em torno de um cara que tem a família dele, bonita e tudo mais, tem um filho também. E aí ele decide um dia comemorar o sucesso de outro amigo dele, alguma coisa que o amigo dele ganhou, não lembro o que foi. E aí, num barzinho, quando volta, ele é sequestrado no carro por um cara que manda ele ir pra um lugar inabitado, lá um lugar muito sinistro, e aplica um soro nele, alguma coisa no pescoço dele. Quando ele acorda, ele está em um lugar que ele não conhece, com umas pessoas que ele nunca viu, e que o nome dele não é o nome dele, e enfim, ele não lembra muita coisa, não lembra, as coisas que ele lembra não fazem sentido naquele mundo, ele acorda em outro mundo, em outra realidade. Então, Matéria Escura trata disso, mas Recursão é 1000 vezes superior. O próximo livro nem tá aqui porque eu já tratei de passar ele pra frente, já vendi, já repassei, porque realmente é fraco. Fraco, não sei porque criou esse hype, na verdade eu até sei, porque as pessoas que leram ele nunca leram as outras histórias que já foram criadas antes dele, que tem o mesmo plot. Eu tô falando de A Empregada, da Frida McFadden, alguma coisa assim o nome da autora. E tá um hype absurdo em cima dele, já foi lançado agora, em janeiro tá sendo lançado O Segredo da Empregada, que é a continuação que eu não quero nem ver, porque eu já sei que envolve coisas que não tem nada a ver pra mim, que eu acho nada a ver. E enfim, a história gira em torno de uma mulher que vai precisar de grana. Ela estava presa há muito tempo e ela saiu da prisão e precisa de grana para se manter, para viver. E ela consegue um emprego de empregada numa casa, consegue um emprego de faxineira numa casa de uma família rica que tem um casal que tem uma filha, e tudo gira aparentemente muito bem. E a Millie, se eu não me engano, é a Millie. Eu não lembro o nome dos personagens mais, minha memória tá muito fraca. Mas a gente tem ela vai conseguir esse emprego e ela vai aparentemente achar tudo normal. Mas quando ela começa o trabalho propriamente dito nessa casa, ela vai ver que a a patroa dela vai começar a agir de forma muito esquisita, vai começar a sujar a casa de propósito, vai deixar tudo muito bagunçado. E a gente vai entendendo o propósito da coisa aos poucos. E claro, a Millie, eu acho que eu vou chamar de Millie, mas eu não lembro, que é a empregada, ela vai começar a se apaixonar pelo marido da patroa dela. Claro, não pode, mas aquele romance proibido, o homem é muito bom, a mulher é uma louca, uma psicopata, toma remédio controlado, enfim. Várias coisas vão acontecendo, a gente vai entendendo tudo, até que a segunda parte do livro vira o jogo, tudo, e a gente vai entender o outro lado da história. Então, tem um vídeo que eu fiz só para esse livro, porque eu não consegui entender como é que esse livro ficou tão famoso. Eu li um outro livro chamado A Outra Senhora Parrish, que eu amo, que eu adoro, e que tem o mesmo plot. Resumindo, é o mesmo plot. Se você já leu A Empregada, não leia A Outra Senhora Parrish. Inclusive, nesse vídeo que eu fiz, eu dou várias coisas que eu achei muito parecido de outros livros. Enfim, vejam, tirem suas conclusões, mas me decepcionou porque não inovou, entregou coisas que foram convenientes demais no fim, principalmente. Enfim, me decepcionei.
e não indico. E é isso, meu povo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sentiram saudade dos meus vídeos, deixa aí nos comentários. Se leram algum desses livros, se interessaram, se querem fugir de algum deles, desses que eu odiei, me digam aí se vocês já leram A Empregada e se amaram. Aposto que muita gente aí vai dizer que amou. Enfim, digam tudo o que vocês acharam dos livros, da minha opinião, enfim, vamos discutir. Se ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam. Se não fizeram, não deixaram o like ainda, deixem. E não esqueçam de ativar o sininho para não perder notificação nova sempre que sair vídeo novo por aqui. Não esqueçam também que se forem comprar qualquer coisa na Amazon, a mínima coisa que for, utilizem o link que está na descrição do vídeo, porque assim vocês me dão uma pequena comissão que não vai fazer diferença nenhuma no bolso de vocês. A gente se vê e até a próxima.